Boa noite, senhoras e senhores, e nesse vídeo eu vou falar sobre anarquia. O que é anarquia? Em geral, anarquia é entendida como ausência de autoridade, Estado, governo ou centralização da sociedade. Assim como a palavra capitalismo tem significados diferentes para os libertários e para a esquerda, a palavra anarquia também tem significados diferentes. Eu já falei no meu vídeo se anarquia e capitalismo são compatíveis. Sobre isso, a palavra capitalismo para a esquerda é entendida como um sistema de produção baseado no acúmulo de propriedade privadas e meios de produção, baseado no trabalho assalariado e baseado no livre mercado. Já para os ANCAPs, eles têm uma visão mais compartimentada disso. Eles entendem o capitalismo como propriedade privada, como sendo algo separado do capitalismo de Estado, por exemplo. Já os esquerdistas não fazem essa distinção entre propriedade privada, entre o capitalismo que funciona com base na propriedade privada e o capitalismo que funciona com base no Estado. Tanto que os libertários anarcocapitalistas têm duas palavras diferentes para isso, que é capitalismo e corporativismo. Já a esquerda não tem essa distinção. Para eles é uma coisa só. O que significa, é claro que apelando ao dicionário você não vai provar como a realidade funciona. O termo surgiu assim, então tem que ser assim, é verdade. Não tem. Né? O termo surgiu historicamente com a esquerda. Os primeiros anarquistas eram de esquerda. Os primeiros anarquistas eram socialistas, então eles acreditavam que o acúmulo de propriedade privada era errado, que a propriedade não poderia ser acumulada e pertencer a um burguês e pertencer a um capitalista que pudesse explorar o trabalho assalariado e esse tipo de coisa. Claro que tem várias vertentes do anarquismo de esquerda também. Tem o anarcomutualismo, que diz, por exemplo, que uma propriedade só pertence ao proprietário enquanto ela estiver em uso, principalmente uma propriedade produtiva. Ele também diferencia propriedade produtiva de propriedade pessoal. Então a propriedade produtiva só é sua enquanto estiver em uso. Se você não estiver usando sua máquina, perdeu, azar o seu, outra pessoa vai chegar lá e vai usar e vai ser dele. Claro que eu posso estar fazendo uma simplificação exagerada, mas esse é o princípio. Então, a anarquia tem um significado um pouco diferente para a esquerda, já que a esquerda considera que a propriedade privada é uma forma de autoridade, porque ela dá uma autoridade para os capitalistas de acumular meios de produção e explorar os trabalhadores. Já os anarcocapitalistas, obviamente, não concordam com isso. Não concordam que a propriedade privada é uma forma de autoridade, pelo contrário. Eles acreditam que, sem a propriedade privada, você vai ter necessariamente autoridade, e a única forma não autoritária de organizar a sociedade é a propriedade privada. Por quê? Porque a sociedade é feita de recursos escassos. Todos os seres humanos estão usando recursos escassos o tempo todo. Tudo que você faz usa recursos escassos, até mesmo o seu próprio corpo é um recurso escasso. Então, ou você usa o seu próprio corpo, que é um recurso escasso, ou os meios de produção, que são um recurso escasso, ou meios de consumo, que são um recurso escasso. Quando dois indivíduos querem fazer coisas diferentes com um recurso escasso, isso é um conflito. E conflitos sobre recursos escassos significam eu tenho uma vontade, o outro indivíduo tem uma vontade, mas as duas vontades não podem ser satisfeitas simultaneamente, então só uma delas vai poder ser satisfeita. Temos um conflito sobre o uso de recursos escassos que acontece necessariamente quando você tem relações interpessoais, entre pessoas diferentes, entre indivíduos diferentes. A única forma de resolver esses conflitos pacificamente, que os dois possam concordar, eu posso objetivamente, por uma regra universalmente aplicável e não subjetiva, uma regra objetiva, lógica, universalmente aplicável, dá para decidir qual dos dois vai prevalecer nessa situação. A única forma de fazer isso é dando ao recurso escasso a designação de um proprietário. Esse recurso escasso tem um proprietário, e esse é o proprietário que pode usar o recurso escasso. Por exemplo, esse bairro aqui inteiro não tem um dono, mas pessoas se acham dono dele porque elas deixam o cachorro latindo pro bairro inteiro, o dia inteiro. Então o som do bairro inteiro é como se fosse a propriedade delas. Mas isso é eticamente errado,
porque elas não são o dono do bairro. Então elas estão enfiando esse som dentro da minha casa, dentro do meu vídeo. Continuando o vídeo, a propriedade privada permite que, quando você tem um desses conflitos, você determine qual dos dois lados tem o direito nesse caso. Então é o proprietário. Essa propriedade, sim, ela é definida pelo uso, mas ela é definida pelo primeiro uso. Já para os mutualistas, ela é definida pelo uso imediato. Por exemplo, para os ANCAPs, se eu pego um pedaço de madeira que não tem dono, eu fiz o primeiro uso desse pedaço de madeira, agora ele é meu. Se eu quiser, eu posso guardar lá na minha casa. Para os anarcomutualistas, pelo menos isso aplica aos meios de produção, se eu estou lá usando uma máquina, eu tenho o direito de estar lá usando uma máquina. Se eu não estou mais usando, ela não é mais minha. É claro que tem problemas éticos, problemas econômicos, de você não poder ser o proprietário e acumular propriedades. Primeiro, você não pode investir, porque eu não posso poupar e acumular propriedades, isso desincentiva a produção, isso desincentiva o investimento, e simplesmente há menos produção e mais consumo. Porque já que isso aqui pode deixar de ser meu a qualquer momento, deixa eu me livrar logo para não perder nada. Isso é um problema econômico, certo? Mas o problema ético com isso é que os conflitos éticos, os problemas de dilemas éticos, o que pode ser considerado ético ou antiético, só tem controvérsia dentro de conflitos. Se eu estou fazendo uma ação que não gera conflito nenhum com ninguém, essa ação é ética. Não tem por que ela não ser ética, já que a ética é apenas uma determinação do que pode ser feito ou não em sociedade de forma interpessoal. O que você faz com você mesmo ou com as suas próprias coisas não são um objeto da ética. A ética só diz respeito ao que você faz em relação aos outros. Aí o interpessoal. Acontece o seguinte, se eu uso os meus recursos para poupar, para guardar, se eu decido que é melhor guardar esse recurso, eu sou usuário dele e eu quero guardar para poupar e para investir no futuro, eu não estou gerando conflito com ninguém. Eu não estou violando a propriedade de ninguém com isso. O que significa que aquele que interferir nisso vai violar a minha. Ou seja, no anarcomutualismo também é impossível resolver conflitos, já que ele permite o uso da força sobre a propriedade de outra pessoa. Ele permite que alguém diga que uma coisa que era minha, que eu me apropriei, agora não é mais minha. E por isso gera conflitos que não podem ser resolvidos. Já o anarcocomunismo é pior ainda, porque ele diz que não pode haver propriedade dos meios de produção, porque ele é comunista, né? Então, tendo dito isso, ficando claro isso, né, que a propriedade privada para os ANCAPs é absoluta e para todos os anarquistas de esquerda ela é relativa, então vamos analisar se essas ideias fazem sentido. Em primeiro lugar, respondendo os anarquistas de esquerda que falam o seguinte: anarcocapitalismo não é anarquismo, porque anarquismo é anticapitalista. Tá bom, beleza, mas o anarcocapitalismo nunca disse eu sou anarquista, o mesmo tipo de anarquismo dos anarquistas clássicos. Não, ele não disse isso. Ele apenas disse, isso daqui é um sistema capitalista sem Estado. Por ser sem Estado, a palavra que significa sem Estado é anarquia, e por isso usou a palavra anarquia. Agora, mas então essa anarquia não é a mesma original, então ela é falsa. Errado. Não significa que ela é falsa. Se você for pensar assim, então a medicina da Idade Média é verdadeira e a medicina moderna é falsa porque a da Idade Média veio antes. É óbvio que não, né? Óbvio que não significa que o anarcocapitalismo é falso e a anarquia clássica é verdadeira. Porque a gente vai ter que analisar pela lógica, pela realidade, pelos dados empíricos, pelos dados estatísticos, pela experiência do mundo real, que se adequa à lógica. Então, se a lógica obriga a realidade a ser de um jeito, ela é desse jeito também, né? Então, pela lógica e experiência, a gente vai decidir, então, qual das duas é verdadeira. É claro que as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você não pode ter um sistema baseado na propriedade privada verdadeiro e outro contra a propriedade privada também verdadeiro. Não dá. Pelo menos um dos dois é falso.
Então a gente vai ter que analisar pela lógica, pela realidade. Não adianta mimimi. Ai, veio primeiro. É meu. Eu tenho, você não tem. Não. Não é assim que a realidade funciona. Então, os anarquistas de esquerda partem da pressuposição que o Estado e a propriedade evoluíram juntos, dependem um do outro. Eles também não têm uma explicação muito lógica por quê, né, que dependem um do outro. É só meio que uma interpretação deles, histórica. Não tem um rigor lógico. A gente vai ver isso daqui a pouco. Quando os anarcocapitalistas negam isso, os esquerdistas apelam muitas vezes à origem histórica, autoridade. Então, anarquia e capitalismo são contrários. Mas são contrários o quê? Pela lógica? Pela experiência do mundo real? Não. São contrários pela palavrinha. Porque a palavrinha foi usada assim. Né? Não importa. Não importa como a palavrinha foi usada. O que importa é como a realidade é. Se a palavrinha foi usada de uma forma que não corresponde à realidade, então ela está errada. Então ela está errada e precisa ser corrigida. Faz um X, está errado, e pega um pincel vermelho e faz assim, ó. Joga fora essa merda que tá errada, essa bosta, e começa de novo a escrever. Vamos lá, vamos fazer certo agora, né? Dois fatos logicamente contrários não podem ser interdependentes, mesmo que eles coexistam empiricamente. Ou seja, só porque a propriedade privada coexiste com o Estado, existe propriedade privada, e eles coexistem. Claro que coexiste porque todo esquerdista tem sua propriedade privada. Tem sua roupinha, tem sua casinha, ou a casinha da mamãe, tem o seu iPhone. Então, os esquerdistas têm sua propriedade privada, ela existe. E coexiste com o Estado também. Que muitos esquerdistas querem aí mamar nas tetas do Estado. Só porque eles coexistem, não significa que eles sejam interdependentes. Não significa, por exemplo, o nazismo coexistiu com os judeus. Isso não significa que os dois são a mesma coisa e são interdependentes. Um é contrário ao outro. Você precisa acabar com um ou outro. Não dá para os dois, para dizer que os dois são interdependentes, um causa o outro, né? Coexistência não implica em interdependência. Correlação não implica em causalidade também. Então não adianta dizer que os dois coexistem. Coexistiram historicamente. Então, um causa o outro. Não, errado. Falácia. Não implica uma coisa na outra. Da mesma forma, podemos analisar se o conceito de anarquia, como a ausência de autoridade de governo, é excludente ou interdependente com a propriedade privada. Então a gente pode analisar as duas coisas. O Estado é interdependente com a propriedade privada? Sim ou não? Ele é excludente com a propriedade privada? Um exclui o outro? Sim ou não? A anarquia é interdependente com a propriedade privada? Sim ou não? E a anarquia é excludente com a propriedade privada? Sim ou não? 4 perguntas diferentes. A gente vai ter que analisar isso aí. É preciso apontar que a anarquia, como entendida pelos libertários anarcocapitalistas, não significa ausência total de governo. Porque pode haver as funções do governo, que o Estado hoje, algumas das funções que o Estado tem, por exemplo, tribunais, legislação, julgamento de leis, podem ser oferecidos no anarcocapitalismo por empresas privadas. Só que essas empresas não poderão ser monopólios. Então, o anarcocapitalismo não é contra o governo em si, como um todo, mas ele é contra o monopólio do governo, que é o Estado. Então, o Estado seria diferente de governo nesse sentido. O Estado é um monopólio do governo. Ele oferece um governo e o monopólio desse governo e o monopólio da força e o uso da força para garantir esse monopólio. As funções monopolizadas pelo Estado ainda podem existir numa sociedade anarcocapitalista desde que haja livre concorrência. Ou seja, eu ofereço um serviço, você também pode oferecer, outra pessoa também pode oferecer. O consumidor decide o que ele vai querer consumir. Para quem ele vai querer pagar, não vai pagar obrigatoriamente nada para ninguém, ou seja, não existe imposto. Ele decide para quem ele vai querer pagar, a pessoa decide o que ela vai receber, o serviço que ela vai prestar, e fazem assim trocas voluntárias. Se uma pessoa
cometeu uma fraude na sua troca voluntária, isso é um crime, é uma violação de propriedade. Anarquia é, portanto, para os libertários uma ausência de monopólios e autoridades apenas dentro do âmbito da ética. Pode haver outras autoridades também, pode ter uma religião. Aí tem uma autoridade religiosa, tá bom. Desde que essa autoridade não cometa um crime contra ninguém, desde que seja voluntário. E não existam monopólios. Então, o que não pode existir no anarcocapitalismo é violação de propriedade e monopólio. Sendo que monopólio é violação de propriedade. Então, o que não pode existir é violação de propriedade. Agora, vamos analisar o seguinte. Precisa ter Estado para ter anarcocapitalismo? Não. Pelo contrário, precisa não ter. Ou seja, a propriedade privada é excludente com o Estado. Ah, mas se ela é excludente, por que existe Estado e existe propriedade? Porque um existe apesar do outro. Eles não existem ao mesmo tempo. Quando o Estado está violando propriedade privada, ele está violando. Ele não pode violar e garantir a mesma coisa ao mesmo tempo, certo? O Estado cobra imposto, viola a propriedade. Impõe o monopólio da força, viola a propriedade. O que o Estado faz que não viola a propriedade? Ah, ele julga crimes contra a propriedade. Ou ele tem uma polícia que protege a propriedade. Tudo bem. Só que essa polícia está concorrendo na livre concorrência? Não. Então ela viola a propriedade. Porque ela impede a força outra pessoa de fornecer o mesmo serviço. Então isso é violação de propriedade também, monopólio. Tem alguma coisa que o Estado faz para garantir propriedade que não seja um monopólio? Não. Então ele não garante propriedade, fim. Ele só viola a propriedade. Porque ou ele está oferecendo um monopólio, ou ele está violando propriedade privada diretamente. Ou indiretamente, pelo meio do monopólio. Ah, eu tenho aqui um meio de julgar e proteger a propriedade. Só que, se você tentar fazer a mesma coisa, eu vou usar a força contra você e vou te agredir. Então você não está garantindo propriedade nenhuma. Você está garantindo um monopólio, que é violação de propriedade. Ou seja, é impossível que o Estado garanta propriedade. Porque no momento em que ele garantisse propriedade, ele não seria mais o Estado, ele seria uma empresa privada. A definição do que é Estado contradiz a propriedade privada. Então, se a propriedade privada coexiste com o Estado, ela coexiste apesar de serem incompatíveis. No momento em que você tem sua propriedade privada, você tem a ausência de Estado. Aqui, quando eu estou gravando com esse microfone, quando eu tenho todos esses equipamentos aqui, nossa, super high-tech, né? Todo esse estúdio aqui, sucata aqui, né? Porque eu não recebo verba do Estado. Eu estou fazendo isso com a ausência do Estado. Não tem nenhum agente do Estado que me obrigando a fazer isso. E se tivesse me obrigando, seria violação de propriedade privada. Ou seja, para você fazer alguma coisa dentro da regra de propriedade privada, necessariamente você precisa que o Estado não interfira. Porque se ele interferir, já violou a propriedade privada. Então, nós chegamos à conclusão de que a ausência de Estado, e isso faz parte da definição da palavra anarquia, tá? Então não adianta fugir, mas isso não é anarquia. Não é sim, porque faz parte da definição da anarquia a ausência de Estado, tá? Em todos os anarquistas. Então não adianta fugir da contradição. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição que você seja anti-propriedade privada e diga que a anarquia é anti-propriedade privada, quando, na verdade, a anarquia é interdependente com a propriedade privada. A gente viu, então, que o Estado é excludente com a propriedade privada. Agora, e a anarquia? A anarquia é o seguinte: ela é a ausência de poder centralizado, de monopólio da força, do uso centralizado da força. Se você não tiver propriedade privada, a gente já viu que quando você se baseia na propriedade privada, você não está sendo sujeito ao uso centralizado da força. Então vamos ver aqui nas diferentes formas de anarquismo da esquerda se ele é compatível ou não é com a ausência de propriedade privada. Por exemplo, no anarcocomunismo, os meios de produção não podem ser propriedades privadas individuais, mas apenas coletivas. Se um meio de produção é propriedade coletiva, o que acontece quando há uma discordância? Por exemplo, o que acontece se eu, o operário X,
quiser produzir um sapato e o operário Y quiser usar a mesma máquina para produzir um tamanco. Como é que vai decidir qual dos dois vai produzir? Não tem como decidir, porque lembra, para você resolver um conflito sobre o uso de um recurso escasso, como um meio de produção, você precisa designar um proprietário. Senão não tem como resolver. Quem vai prevalecer, o X ou o Y? Como não tem como resolver isso por um meio pacífico, objetivo e lógico, por uma lei universal e lógica, a única forma de resolver isso vai ser ou por uma pressão social, porque o grupo quer, então vai ser uma imposição da vontade do grupo, ou vai ser uma imposição da vontade do indivíduo. Ou eu vou passar a tratar esse indivíduo como autoridade, então agora ele tem um direito de decisão diferente do meu, ou seja, centralizado, porque para ser descentralizado teria que ser igual, poder de decisão teria que ser igual para todo mundo. Então ele vai ter que ter um poder de decisão diferente do meu. Ou a gente vai decidir isso à força, porque a gente vai brigar e quem ganhar essa briga, quem tiver mais força física de garantir o uso físico da máquina vai ganhar. Ou seja, em todos esses casos você tem um monopólio, uma centralização do poder de decisão. Ou essa centralização é no grupo, é no coletivo, e se houver discordância entre o coletivo, aí você vai cair nessas outras: pressão psicológica, ou força psicológica, ou força física. Então você vai cair nisso: força psicológica e força física, que ambos são centralizações, são autoridades. Ah, então o anarcocomunismo é contraditório? Sim, é contraditório. Sim. O anarcocomunismo necessariamente cai em autoridade. Por isso que nunca existiu o anarcocomunismo. Todo comunismo é sempre uma ditadura autoritária, por isso. Não tem como decidir de uma forma descentralizada o que fazer com os recursos escassos. Então, o camarada Stalin, autoridade suprema Stalin, camarada Stalin, vai decidir para todo mundo. Porque não dá para decidir sem a propriedade privada. Para cada indivíduo ter um poder igual de decisão sem a propriedade privada. E se você discordar, o que acontece? Vai ser fuzilado, vai para o campo de concentração, vai para o paredão. Não é à toa. Ah, por acaso os comunismos que existiram são autoritários? Não, não é à toa. Ele tem que ser autoritário, obrigatoriamente. Porque é impossível resolver conflitos sobre o uso de recursos escassos sem a propriedade privada. Assim como também é impossível o cálculo econômico sem a propriedade privada dos meios de produção, como demonstrou Ludwig von Mises, e por isso, além de ser antiético e gerar milhões de mortes por dissidência, gera também milhões de mortes de fome, porque é economicamente errado. E o anarcomutualismo? O anarcomutualismo é mais bonzinho, não é? Ele deixa você ter meios de produção desde que você esteja usando eles agora. Se você parar de usar, não é mais seu. Bom, o que acontece com isso? Eu não tenho mais o direito de decidir acumular meios de produção. Então, uma decisão que eu tomaria sem gerar conflitos pode ser suscetível ao uso da força monopolista. E quem vai decidir o quanto eu posso acumular, o quanto eu não posso? Eu posso levantar da máquina e tomar um cafezinho? Aí vira subjetividade. O quanto eu posso me afastar do uso para aquilo deixar de ser meu e outra pessoa pular e ir lá e ser dela agora? Ou seja, é subjetivo. Não tem um meio objetivo de determinar isso. Se não tem um meio objetivo, quem vai determinar? Novamente, pressão psicológica, pressão social ou pressão física. Só tem essa forma. Ou seja, o anarcomutualismo também necessariamente é autoritário. Por isso que os ANCAP chamam os anarquismos de esquerda de anarcoestatismo, porque eles vão cair no Estado. Eles se consideram anarquia por um princípio, só que esse princípio cai no Estado necessariamente. É impossível, logicamente, esse princípio ser anarquista. Já a propriedade privada, como a gente já viu, ela é excludente com o Estado. Então você tem um tipo de anarquia sem propriedade que é dependente do Estado, dependente porque causa o Estado, causa uma centralização do poder de decisão, e uma anarquia que é excludente com o Estado, que é a anarquia de propriedade privada, que é o anarcocapitalismo. Então pronto, o resto é pela autoridade, é pela origem. Ah, mas a palavrinha
A palavra medicina apareceu na Grécia. Alguém usa a medicina da Grécia Antiga hoje? Medicina se usava na Idade Média. Alguém usa a medicina da Idade Média? A geografia acreditava que a Terra era plana, antes de acreditar que era redonda. Hoje alguém acredita que é plana. Então não adianta. É só mimimi, é só choro. Origem de uma palavra e autoridade não prova nada. São falácias, inclusive. Está na lista de falácias. Apelo à autoridade, apelo à origem. Agora, compatibilidade lógica, isso sim é argumento. Compatibilidade lógica entre propriedade e anarquia. Entre propriedade e Estado. ANCAPs, portanto, tem do seu lado a lógica. Eles têm uma lei de propriedade que é lógica. Os anarquismos de esquerda não têm uma lei lógica universal. Não tem. Essa lei se contradiz, ela está sujeita a conflitos. Ela não é capaz de resolver esses conflitos. Ela não é capaz de determinar quem tem o direito de fazer qual coisa em cada momento, enquanto que a propriedade privada tem essa capacidade. A experiência cotidiana também está do lado do anarcocapitalismo, porque todas as pessoas civilizadas seguem propriedade privada 99% do tempo, inclusive os ancons. Inclusive os anarquistas de esquerda. Eles estão lá na manifestaçãozinha, quebrando a vitrine do banco, com seu iPhonezinho no bolso, que é meu. Ah, que bonitinho, né? A propriedade privadinha. Dados estatísticos, em todo lugar do mundo, quanto mais liberdade econômica, melhor. Mais desenvolvimento, mais qualidade de vida. Os ANCAPs apenas querem que essa qualidade, que essa liberdade econômica seja 100%. Mas já é verificável que quanto maior, mais desenvolvimento econômico. Ou seja, o que resta de argumento para a anarquia de esquerda é só isso. É só o apelo histórico, apelo à autoridade. A gente veio primeiro, essa palavra veio primeiro. O terraplanismo também veio antes da Terra redonda, e daí? Significa o quê, então? Significa nada. Baboseira total. Bobinhos. Então aí, lógica, experiência cotidiana e dados estatísticos, todos do lado do anarcocapitalismo, e nada disso sustenta o anarquismo de esquerda. Então anarquia, não é uma palavrinha ridícula, que você inventa a palavra que você quiser, mas anarquia, no mundo real, é a propriedade privada. Propriedade privada é a regra básica da anarquia. Só pode existir anarquia com propriedade privada. E só pode existir o contrário de anarquia sem a propriedade privada. Muito obrigado e até a próxima.